Boa noite, amados irmãos. Desejo do fundo do meu coração que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Noite abençoada, o Senhor nos preparou esse momento, amém? Você está aqui nesta noite porque aprouve o Senhor que você estivesse aqui. E eu creio que Deus, Ele tem uma palavra para cada um de nós. Verdade? Então que nós possamos nessa noite usufruirmos das maravilhas que a palavra nos oferece. Que o Senhor possa de igual modo abençoar a todos, amém? E eu quero convidar você nessa noite que abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 12, versículo 13 a seguir. Lucas 12, 13. A epígrafe textual vai nos dizer: a parábola do rico insensato. E só a título de conhecimento, Lucas é o único autor de um livro sagrado não judeu. E Lucas também é uma das linhas do cristianismo, porque na verdade o cristianismo ele tem duas linhas teológicas, uma linha petrina, que é ortodoxa e judaica, e uma linha paulina, que é gentílica e é graciosa. Marcos ele era moço de Pedro. Então o Evangelho segundo escreve Marcos, ele tem influência petrina. Já Lucas era moço de Paulo. Então este Evangelho, ele tem influências paulina. E ele escreve dois livros: o Evangelho que sustenta o seu nome, e Atos, que é o único livro histórico do Novo Testamento. E no capítulo 12, versículo 13, nós vamos ver a parábola do rico insensato. Amém? Registrado está assim: e disse-lhe um da multidão: Mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhes disse: Homem, quem pôs a mim como juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhe: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. E propôs-lhe uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico havia produzido com abundância. E ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: o que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite vão pedir a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro e não é rico para com Deus. Palavra de salvação. Louvado seja o nome do Senhor.
Amados, quero ser breve nessa palavra, não quero ser enfadonho aos irmãos. Mas segundo o que o Senhor ministrar no meu coração, é o que vou ministrar a vocês. Às vezes não vamos dizer o que você quer ouvir, mas vamos dizer aquilo que Deus quer falar. E o que Deus quer falar é mais importante do que o que nós queremos ouvir, porque Deus tem sempre o melhor para nós. Amém? Pois bem, a vovó era hipertensa. E o que é uma pessoa hipertensa? Uma pessoa hipertensa é aquela que tem a sua pressão arterial igual ou acima de 14/9. É considerada hipertensa. E a pessoa que sofre de hipertensão, ela precisa tomar alguns cuidados, inclusive com a sua alimentação. E a comida de uma pessoa hipertensa, ela é bem diferente da comida que nós estamos habituados a nos alimentar. Ela é uma comida sem tempero, é uma comida sem paladar, é uma comida sonsa, uma comida sem alegria. E eu tenho observado que às vezes a vida é muito semelhante à comida de uma pessoa hipertensa. Digo isso por quê? Porque existem momentos na vida que a vida torna sem alegria, que a vida torna sem prazer, sem contentamento. E digo isso porque esses momentos são aqueles momentos em que parece que tudo está dando errado na sua vida. Nos momentos que parece que você está remando contra a maré. Aquele momento que nada dá certo. E às vezes, nestes momentos, nós chegamos até olhar para cima e dizemos: mas será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus não está me contemplando? Porque a vida está sem alegria, a vida está sem prazer. Porque vivemos lutas, vivemos tribulações. E às vezes nesses momentos, muitos chegam até pedir o fim da sua vida, dizendo: mas Deus, por que foi que o Senhor me trouxe ao mundo? Por que foi que eu nasci? Seria melhor se eu morresse. O que é que eu estou fazendo aqui? Eu quero dizer para você nesta noite, que Deus permitiu que você estivesse aqui. Você pode estar passando esse momento, vivendo esses momentos, mas Deus permitiu que você estivesse aqui, porque Ele tem um projeto, Ele tem um plano maior para a tua vida. Ele te escolheu para triunfar. Isso é passageiro. Essa luta, essa dificuldade, essa tribulação vai passar, e você vai cantar o hino da vitória. Aleluia! E assim, eu observo, assim como a comida precisa de um tempero, a vida também precisa. E o tempero que tempera a vida não é alho e sal. O tempero que tempera a vida é algo chamado expectativa. A expectativa, ela é tão importante em nossas vidas, que ela está presente antes mesmo de nós nascermos.
e ela vai permanecer até o último momento das nossas vidas. Digo isso porque, imagine você, a mulher, quando ela sente-se estar grávida, cria-se dentro dela uma expectativa, e nessa expectativa ela vai a um laboratório, ela vai à farmácia, com a expectativa de fazer o teste de gravidez, e essa expectativa leva ela então ao consultório, e quando ela faz o teste de gravidez, que constata-se que ela está grávida, a expectativa dentro dela vai mudar, e ela vai se perguntar: será que vai ser menino ou vai ser menina? E essa expectativa vai dando combustão à vida. Quando chega o tempo que ela faz a ultrassom, que ela sabe qual é o sexo da criança, a expectativa vai mudar novamente, e ela vai estar se perguntando: quando nascer, com quem vai parecer? Quando nascer, que cor vão ser os olhos, que cor vão ser os cabelos? E a criança nasce, ela tem o conhecimento disso, e a expectativa muda novamente, e ela vai se perguntar: que palavra vai falar primeiro? Vai falar papai ou vai falar mamãe? Com quantos anos vai andar? E a expectativa vai dando locomoção, vai dando combustão à vida. A criança cresce, a expectativa muda, aonde vai estudar, com quem vai se casar, aonde vai morar, o que vai ser quando se formar. E no último momento das nossas vidas, a expectativa que dá combustão à vida vai estar nos perguntando: para onde iremos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Às vezes tem alguém em nosso meio pensando: o pastor está falando algo que não tem nada a ver com o texto. E eu vou dizer para você que tem sim. Tem, porque o que está acontecendo no capítulo 12, no versículo 13, é um culto. E é no culto que as expectativas se entrelaçam. E o que é culto? Culto é um relacionamento. E em um relacionamento, ambas as partes precisam satisfazer-se. Então o que está acontecendo no capítulo 12 é um culto. E no culto, as expectativas vão se entrelaçar. Por quê? Você veio aqui nessa noite com uma expectativa. Você veio movido por uma expectativa, não sei qual, mas foi. Hoje eu vou à igreja porque Deus vai falar comigo. Hoje eu vou à igreja porque eu vou receber a cura. Deus vai salvar a minha família. Eu vou ser abençoado. Eu vou hoje à igreja porque é o culto da vitória, e eu vou sair de lá de posse da minha bênção. Você veio com uma expectativa, mas quando você chegou aqui, Deus também estava presente com uma expectativa ao seu respeito, dizendo: meu filho veio à minha casa, e essa noite eu tenho uma expectativa ao respeito dele. Ele vai me glorificar, ele vai me exaltar, ele vai enaltecer o meu nome. E quando as expectativas se entrelaçam, Deus abençoa com vitória. Deus tem uma expectativa a seu respeito aqui nessa noite. E esse jovem, ele vai para o culto. Ele vai para o culto movido por uma expectativa. E qual era a expectativa dele? Versículo 13. A palavra vai dizer: disse-lhe um da multidão: mestre, diz ao meu irmão que reparta comigo a herança. A expectativa dele é que aquela noite a vida financeira dele ia ser resolvida.
Aquela noite acabaria para ele o problema financeiro. Era a expectativa que levou aquele jovem àquele culto. E às vezes nós somos movidos por esse tipo de expectativa. Só que a expectativa desse jovem do capítulo 12, desse evangelho, era uma expectativa equivocada. E às vezes nós viemos para a casa do Senhor também com uma expectativa equivocada. Às vezes viemos para a casa do Senhor pensando que lá fora está escrito banco, aonde todas as suas questões financeiras serão resolvidas. Não, igreja, Jesus não morreu na cruz do Calvário para nos dar riqueza. Jesus não morreu na cruz do Calvário para nos dar vida boa. Ele morreu para nos dar vida eterna. Vida eterna é o propósito, é maior. Vida eterna é maior do que bens materiais, é maior do que todas as coisas. Como ele está com expectativa equivocada a respeito do reino, o Senhor vai dizer para ele: quem pôs a mim como juiz ou repartidor entre vós? Amados, Deus é sábio, é soberano. E às vezes nós pensamos que sabemos pedir, igual o presbítero disse: pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Às vezes pensamos que sabemos o que é melhor para nós, mas Deus não. Deus sabe na íntegra o que é melhor para mim e para você. E Deus sempre, não que Ele não nos abençoa, mas Ele sempre vai nos dar, primeiro aquilo que é essencial para as nossas vidas, depois aquilo que é supérfluo. Levante a tua mão. Eu vou profetizar que Deus nessa noite está dando a ti o essencial para a tua vida. Você vai sair desse ambiente abençoado de posse da tua vitória, porque Deus vai te dar o essencial. Quer ver, biblicamente, que Ele dá o que é essencial? No capítulo 14 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, versículo 13. Nós vamos ver ali a primeira multiplicação de pães e peixes. E o texto vai começar assim: e Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali em um barco para um lugar deserto e apartado. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão, vai dar àquela multidão o que é necessário. Possuído de íntima compaixão, curou seus enfermos. Aquela multidão foi abençoada com o que era necessário para ela. Jesus, movido de compaixão, cura as enfermidades. Se aquela multidão fosse embora naquele momento, estava abençoada. Aí pela intervenção dos seus discípulos, agora vai dar à multidão o supérfluo, que é o pão. Não é o que ele diz? Nem só de pão viverá o homem, mas o homem viverá sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Palavra é essencial, pão é supérfluo. Ele não está excluindo o pão, não está excluindo, mas o homem vai viver de toda a palavra. Os discípulos vão interrompê-lo e vai dizer para ele: mestre, o lugar é deserto e a hora já é avançada, despede essa multidão, para que eles vão para a aldeia e comprem comida para si. Aí Jesus vai dizer: não é mister que eles vão, dar-lhes vós mesmo de comer. Mas eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele diz: trazei-mos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos aos céus e os abençoou.
Igreja, aqui está o segredo da multiplicação. É abençoar o pouco que você tem. Às vezes quando nós temos pouco, José Prates, nós reclamamos, mas isso não dá para nada, o que eu vou fazer com isso? Isso não dá para fazer nada. Não, faça diferente. Pelo pouco que você tem, levante os teus olhos ao céu e diga: Senhor, muito obrigado por este pouco. Senhor, muito obrigado pelo que eu tenho. Muito obrigado pelo que o Senhor me deu. Quando você for grato no pouco, Ele vai te colocar sobre o muito. Ele vai te colocar sobre o muito. Seja grato. Deus. Ele vai partir os pães, vai dar aos discípulos, e os discípulos, a multidão, vão comer todos, vão saciar-se. Aí o texto vai dizer que eles levantaram dos pedaços que sobrejaram 12 alcofas cheias. Quem comeu? Quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Então agradece que o Senhor vai multiplicar na tua vida. Aquele jovem foi ali equivocado, pensando que a sua situação financeira ia ser resolvida. Mas o Senhor dá aquilo que é necessário. Aí a palavra vai dizer assim: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Nossa vida não consiste naquilo que nós possuímos, não consiste naquilo que nós temos. A nossa vida consiste-se na graça e no poder de Deus, consiste-se na misericórdia do Senhor. Essas coisas que dão sustentação, estas coisas que sustentam nossas vidas. Às vezes nós pensamos que se tivéssemos mais, ou se tivéssemos, seríamos felizes, estaríamos bem. Mas não é o que nós possuímos que sustenta a nossa vida. O que sustenta é as virtudes do Espírito. O que sustenta é a graça de Deus. O que nos faz felizes é as bênçãos do Senhor, não é o que nós possuímos. Quantas pessoas têm muito e têm tudo, mas andam com vazio dentro do peito, depressivos, pensando em suicídio. Esses dias fui ministrar em uma denominação, e ali nós aconselhamos os pais de um jovem que tinha tudo, e aos 22 anos suicidou-se. Família riquíssima, bastava ele pensar que a verba estava na mão para comprar. Mas só que a vida, como diz o próprio Cristo, não consiste naquilo que nós possuímos, naquilo que nós temos de posse, não. Não é isso que te traz felicidade, não é isso que traz alegria. Sabe o que traz alegria? É você saber que você é salvo na pessoa bendita de Jesus Cristo. É você saber que você é salvo. Quando é no capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, Jesus vai pregar ali um dos maiores sermões, que é conhecido como o Sermão do Monte. E no capítulo 5, ele vai falar das bem-aventuranças. Bem-aventurado, traduzida a palavra é feliz, feliz. Ele vai começar a falar das beatitudes. É essas beatitudes que dá sustentação à nossa vida.
É nisso que nós somos sustentados. A palavra vai começar dizendo que Jesus, vendo uma grande multidão, ele sobe a um monte e, assentando-se, aproxima-se dele os seus discípulos. Quando os discípulos se aproximam, ele abre a sua boca, irmã Eliane, e começa a ensiná-los, dizendo: bem-aventurado, ou seja, feliz, são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito, igreja, não é fraqueza não. Ser pobre de espírito é virtude. Você será feliz, isso vai sustentar a sua vida, quando você reconhecer. Ser pobre de espírito é nós reconhecermos que nós não temos nenhuma autossuficiência, que nós somos totalmente dependentes dele, porque é ele quem dá, é ele quem tem, é ele quem ensina, é ele quem exorta, é ele que salva. E quando nós reconhecemos que nós não somos, mas que ele é, nós vamos ser felizes, a nossa vida vai ter sustentação. Quando você começar a viver essa palavra, você começar a exaltar o Senhor. Eu não posso, mas Ele pode. Isso foi Deus que fez, aquilo também foi Ele, todas as coisas foram Ele. Quando nós reconhecemos que nós não somos, nós somos fortalecidos. Aí ele vai dizer: bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Isso dá sustentação à vida. Existe uma teologia miserável, uma teologia grega, que diz, irmão Fernando, que homem não chora. Isso é mentira do diabo. Homem chora sim. Com o Espírito Santo de Deus manifestar na sua vida, você vai derramar lágrimas nos pés do Senhor. Quem chora tem vitória. E é isso que dá sustentação. E às vezes nós viemos para a casa do Senhor, infelizmente, quando vimos para a casa do Senhor, ninguém traz lenço mais, porque ninguém vem com uma expectativa de chorar na presença do Senhor. Trazemos muito mais quando estamos gripados, porque ninguém vem com a expectativa: hoje eu vou me derramar na presença do Senhor. Chora, igreja, na presença do Senhor, porque quem chora tem vitória, quem chora é sustentado. Agar, ela é expulsa da casa da sua senhora Sarai, com seu filho Ismael. Ela vai peregrinar no deserto, e ela sai naquele deserto, sol castigante. A palavra vai dizer que ela pega o seu filho, o pequeno Ismael, e coloca ele sobre uma pedra, e diz: retirarei para lá, para que não veja eu o meu filho morrer. E ela retira-se um tiro de arco. Quando ela se retira um tiro de arco, a Bíblia vai dizer que o menino começa a chorar. O menino começa a chorar. Quando o menino começa a chorar, Deus ouve o choro do menino e dispensa o seu anjo. O anjo desce ali e coloca a mão no ombro de Agar e diz: Agar, levanta-te e anima-te, porque Deus ouviu o choro do menino e me enviou com a vitória. Se você orar e chorar, Deus vai dar vitória. Chora na presença do Senhor. Chora, igreja, que Deus tem vitória. Derrama-se na presença dele. Capítulo 5 do livro do Apocalipse. O anjo grita que não tinha ninguém capaz de rasgar
ou de abrir o livro da salvação dos homens. Eu vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos, e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu e ninguém na terra podia abrir aquele livro. Aí João vai dizer assim: e eu chorava muito. O anjo vai colocar-se na presença dele e vai dizer: João, por que tu choras? E ele vai dizer: porque não tem ninguém para desatar os 7 selos do livro, o livro da salvação dos homens. E eu chorava muito. Quando ele está chorando, o anjo se coloca do lado dele e diz para ele: João, não chore, porque eis aí o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, que venceu para desatar os selos do livro. Então, quando nós choramos, nós temos vitória. Chora que Deus vai dar vitória. Bem-aventurados são os mansos, porque vão herdar a terra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque vão alcançar misericórdia. É isso que sustenta a vida. Não é o que nós possuímos. Existem pessoas aqui que, se você pegar ele pelos pés, virar de cabeça para baixo, não vai cair uma níquel, mas se você olhar dentro do coração dele, vai estar cheio da presença do Espírito Santo, e é isso que faz a diferença na vida do homem. Aí Deus vai propor-lhe, o Senhor vai lhe propor-lhe uma parábola, e propôs-lhe uma parábola, dizendo: o que é parábola? Parábola, pode dizer que parábola é uma didática. Deus vai falar de um assunto, querendo falar de outro. Sim ou não? É. Então, na verdade, a Bíblia Sagrada é uma grande parábola. Porque, na verdade, quando Deus na Bíblia Sagrada fala de Moisés, Ele está falando é de mim, Ele está falando é de você. Quando Ele fala de Davi, quando Ele fala de João, de Paulo, de Pedro, Ele na verdade está falando é de nós. Quando Ele fala do rico insensato, Ele está falando de nós, porque a Bíblia é uma grande parábola. Ele está usando um assunto para falar de outro. Aí Ele propôs uma parábola dizendo: olha, a herdade de um homem rico havia produzido com abundância, e ele arrazoava consigo mesmo: o que farei? Eu não tenho onde recolher os meus bens. E disse-lhe: farei isto: derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, aí é uma indagação, o que tens preparado, uma pergunta, o que tens preparado, para quem será? Aquele homem pensara que estava realizado, a vinha produziu com abundância, ele não tinha nem lugar para recolher os cereais, precisou derrubar os celeiros e edificar outros maiores ainda. Se sentia farto, e ele vai dizer algo interessante para a sua alma: alma, você tem em depósito muitos bens, e dá para muitos anos, descansa agora, come, bebe, folga. Mas Deus vai manifestar, vai dizer: louco, esta noite vão pedir a tua alma, que tens preparado para quem será? Quantas vezes nós nos ocupamos, como diz o Marcelo aqui, a palavra fala para nós amar a Deus, nós amamos mais as coisas do que a Deus.
E quantas vezes nós nos ocupamos em buscar as que estão de baixo e esquecemos das que estão de cima? Quantas vezes nós nos ocupamos nas coisas materiais e esquecemos as espirituais? O bom Cristo já dizia, 6,33 do Evangelho: mas buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Deus acrescentará. Então eu quero dizer para você: para de perder tempo correndo atrás de coisas. O seu Deus é poderoso para preparar para você, se você for fiel a Ele. Ele é poderoso. Aí então, quando nós lemos 8,34 do Evangelho segundo São Marcos, nós vamos ver Cristo nos dando uma lição a esse respeito, dizendo, chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas todo aquele que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Aí ele vai fazer uma pergunta dizendo: por quê? O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A sua alma é mais importante do que as coisas materiais. A sua vida com Cristo é mais importante do que as coisas materiais. Busca o reino e Deus vai acrescentar as outras coisas. Busca Deus. Ele vai dizer: louco, esta noite vão pedir a tua alma. O que tens preparado, para quem será? Às vezes nós corremos tanto, nos fatigamos nessa terra. Às vezes trabalhamos. Muitas vezes não tem nem tempo de vir para o culto. Tem pessoas que um emprego não é suficiente, ele arruma dois, trabalha de dia e trabalha de noite, e vai esquecendo do reino, e diz assim: ah, se eu for na igreja domingo está bom. Não está bom não. Deus quer você adorando todos os dias. Dá prioridade. Olha, se alguém quiser vir após mim, renuncia, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Esse homem farto vai dizer à alma: descansa, come, bebe, folga, já vou terminar. E Deus vai dizer: você é louco. Às vezes nós estamos trabalhando, eu vejo muito isso, e é tradição, isso acontece mesmo. Os pais morrem de trabalhar, com a intenção de deixar herança para os seus filhos. É ou não é? Vou trabalhar, vou deixar para os meus filhos. Aqui Deus vai estar perguntando: olha, o que tens preparado para quem será? E isso às vezes, em vez de trazer alegria, traz morte. Porque quantas famílias não brigam, não se matam por causa de herança? Todos os dias nós vimos isso. Tem algo que eu posso te contar. Há uns 6 meses, 7 meses atrás, eu perdi o meu pai. E eu fui pregar em uma cidade, mas a pastora chamada Pilar, e ele deixou um carro, e nós fomos nesse carro, e lá uma poeira, uma terra, e ele era muito cuidadoso. O carro ficou o tempo todo na garagem, nunca fez uma viagem com o carro dentro da garagem. Aí eu peguei e falei para a pastora assim: amor,
Me veio algo aqui, a lembrança, olha para você ver. O pai nunca ia imaginar que hoje nós estaríamos nesse carro, nesse lugar deserto, porque lá, irmão, pega uma estrada de terra, é um mato, mato de um lado, mato do outro. Pensei que nós estávamos até perdidos, mas a cidade é uma benção, os irmãos lá são uma bênção, e aquele lugar escuro, eu disse, ele nunca imaginaria que nós estaríamos aqui hoje, andando nesse carro. Por quê? Sempre guardou, sempre cuidou, em vez de desfrutar daquilo, foi embora, partiu, nós tomamos posse. Agora esses dias, minha mãe me liga lá do Pará, olha aí, estou passando um aperto aqui, o dinheiro não deu para, ela é aposentada, o dinheiro não deu para pagar a prestação do lote, falou algo assim, e ela tem uma casa em Belo Horizonte, um duplex, que deve estar no valor mais ou menos, por baixo, uns 400, 350 mil. Falei para ela, mãe, vende essa casa, pega esse dinheiro e vai viver a vida da senhora, está quase fazendo 80 anos, pega isso, mãe, vende, vai viver o resto de vida que tem, com alegria, com prosperidade. Aí brinquei com ela, sabe por quê? Porque se morrer, eu vou tomar posse. Então o que tem preparado para quem será? Nós vamos ficar correndo atrás dessas coisas? Eu vou concluir dizendo, olha, assim, é aquele que para si ajunta tesouro, e não é rico para com Deus. Última menção bíblica, você deve conhecer, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 6, versículo 19, 20 e 21, o Senhor vai dizer assim, ó, não ajunteis tesouro na terra, aonde a ferrugem e a traça corrói, onde os ladrões minam e roubam, mas ajunteis tesouro no céu, onde nem as traças e nem a ferrugem corrói, onde os ladrões não minam e não roubam. Por quê? Onde estiver o teu tesouro, também vai estar o teu coração. Naquele dia, igreja, quando o Senhor se manifestar, se o nosso coração estiver preso naquilo que nós possuímos, é bem perigoso ficarmos aqui. Seu coração precisa estar nos céus, ligado, voltado a Deus. Não estou dizendo para você que você não pode ter, pode sim, mas tem que dar prioridade a Deus. A Bíblia fala de homens que eram ricos, mas as suas riquezas não impedia de adorar a Deus, não impedia de buscar a Deus. Essa noite, é culto da vitória. Você vai sair desse ambiente de posse da tua vitória. Você vai sair daqui curado, você vai sair daqui em busca daquilo que o Senhor tem para você, das coisas que são de cima.